Olá a todos, meu nome é Helena Ribeiro. Tenho 73 anos e estou falando com vocês da minha poltrona de veludo, a mesma onde meu Ricardo, meu falecido marido, costumava ler o jornal todas as manhãs. Faz 2 anos que ele se foi, e a casa, este sobrado, onde criamos nosso único filho e vivemos por quase 5 décadas, parece maior e mais silenciosa a cada dia que passa. Minhas mãos, vejam, elas tremem um pouco. É o peso da idade, dizem. Meu filho, Marcos, usa isso como uma desculpa conveniente para me tratar como uma criança frágil, alguém que já não sabe o que é melhor para si mesma. Ele fala comigo devagar, com uma paciência condescendente que fere mais do que qualquer grito. Mas o que ele não entende, ou talvez finja não entender, é que por trás desses tremores, minha mente, afiada por uma vida inteira dedicada aos livros como professora de história, nunca esteve tão clara, tão dolorosamente clara. Ricardo era a âncora da minha vida. Ele via as coisas com uma clareza que me faltava, especialmente quando se tratava do nosso filho. Nos seus últimos dias, já debilitado na cama que hoje parece um deserto, ele segurou a minha mão trêmula, olhou no fundo dos meus olhos e disse com uma voz que era quase um sussurro, mas com a força de um testamento: Lena, prometa que vai se proteger. Prometa que não vai deixar que a ganância deles te apague. Na época, meu coração de mãe se recusou a entender a profundidade daquele aviso. A ganância deles, ele se referia a Marcos, nosso filho de 48 anos, e sua esposa, Sílvia, 30 anos de casamento. 30 anos em que eu vi o carinho do meu filho ser lentamente substituído por um pragmatismo frio, uma relação baseada em conveniência. As visitas se tornaram obrigações, os abraços protocolares, as conversas. As conversas, sempre orbitando em torno de dificuldades financeiras, do quanto a vida estava cara, e de como esta casa, o nosso lar, era grande demais para uma velhinha sozinha. Os olhos deles não me viam mais. Viam as paredes, os móveis antigos que meu Ricardo tanto amava, avaliando-os aí o valor de cada objeto, de cada metro quadrado. Eu, na minha solidão de viúva recente, tentei acreditar que era apenas impressão minha, que a dor da perda me deixava amarga e desconfiada. Eu queria, com todas as forças da minha alma, estar errada sobre meu próprio filho. Eu me agarrava à memória do menino que eu criei, do jovem que ajudei a formar, e me recusava a ver o homem interesseiro que ele havia se tornado. Mas a verdade, meus caros, é uma coisa teimosa. Ela encontra um jeito de aparecer, mesmo que seja da forma mais brutal. E a verdade que eu descobri não apenas quebrou o meu coração, ela o pulverizou, transformando décadas de amor materno incondicional em cinzas de desilusão. Hoje, eu decidi quebrar o silêncio. Decidi contar a minha história não por vingança, mas por dignidade, para que vocês entendam como o cuidado pode ser a máscara mais cruel para a ganância, e como a família, que deveria ser nosso porto seguro, pode se tornar a tempestade mais devastadora de todas. Se esta história ya comenzó a tocarte el corazón, déjanos un me gusta. Comparte este relato con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal activando la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de vida que llegan al alma. Logo após a morte de Ricardo, a casa se tornou um mausoléu de silêncio, e eu, sua curadora solitária. Foi nesse vácuo que Marcos e Sílvia se inseriram, não com a delicadeza de quem consola, mas com a eficiência de quem ocupa um território. No início, eu confundi essa eficiência com amor. Eles organizaram o velório. Lidaram com a papelada do inventário com uma presteza que me pareceu, na época, um alívio. Eu estava anestesiada pela dor, flutuando num nevoeiro de saudade. E a mão firme do meu filho no meu ombro parecia um porto seguro. Não se preocupe com nada, mãe. Estamos aqui para cuidar da senhora, ele dizia. E a sua voz, outrora distante, agora soava como um bálsamo. As visitas, que antes eram quinzenais e apressadas, tornaram-se um ritual quase diário. Sílvia chegava sempre com vasilhas de comida.
Fiz um ensopado. Helena, a senhora precisa se alimentar direito. Não pode ficar só no café com pão, dizia ela, enquanto abria minha geladeira e jogava fora o queijo que eu gostava, a sobra do meu jantar, alegando que essas coisas fazem mal. Ela reorganizava minha despensa, colocando os produtos que ela comprava na frente, sempre de marcas mais baratas, para economizar. Porque agora a senhora tem que pensar no futuro. Eu não tinha coragem de dizer que detestava o tempero dela, que sentia falta da minha própria comida, do meu próprio jeito. Era um cuidado que me desautorizava, que me infantilizava. Mas como reclamar de um prato de comida quente quando seu coração está congelado pela perda? Marcos, por sua vez, se encarregou da segurança da casa. Pai era teimoso, mãe. Deixou essa casa cheia de armadilhas para uma pessoa da sua idade. Ele dizia, enquanto instalava barras de apoio no banheiro que eu nunca pedi e trocava os tapetes persas que Ricardo e eu trouxemos de uma viagem, por outros de borracha, cinzentos e feios. É para o seu bem, mãe, para a senhora não escorregar. Cada mudança era um pedaço da minha história sendo apagado. O tapete onde brincamos com Marcos quando ele era bebê, a poltrona que ele achava muito velha e empoeirada, tudo era visto como um risco, um perigo. A casa, nosso ninho, estava sendo esterilizada, transformada num ambiente seguro para uma idosa incapaz, e não no lar de Helena Ribeiro. O ponto de virada, a desculpa que eles tanto esperavam, veio 6 meses após a partida de Ricardo. Eu estava descendo as escadas, distraída, pensando em como o corrimão de madeira estava frio, sem a mão dele para aquecê-lo ao meu lado. Pisei em falso no último degrau. Não foi uma queda grave, apenas um susto, um tornozelo torcido que me deixou de cama por alguns dias. Para eles, foi a confirmação de todas as suas teorias. Foi o sinal verde. A preocupação deles se transformou numa avalanche. Viu só, mãe? Eu não disse? E se a senhora estivesse sozinha? E se batesse a cabeça? Marcos repetia sem parar, com um tom que misturava pânico e uma estranha satisfação. A satisfação de quem estava certo o tempo todo. Foi então que a conversa sobre as finanças começou. Numa tarde, eles se sentaram à minha frente na sala, com semblantes sérios, como se fossem me dar uma notícia terrível. Mãe, a gente andou conversando, começou Marcos, segurando a minha mão. Com esse acidente, ficou claro que a senhora não pode mais se sobrecarregar. Contas, banco, imposto de renda, é muita coisa para a sua cabeça agora. Silvia completou, com sua voz adocicada e cortante. Nós pensamos que, talvez, fosse mais fácil se o Marcos tivesse acesso à sua conta. Apenas para pagar as contas, né, sabe? Para a senhora não ter que sair, não ter que se preocupar. É só para facilitar a sua vida, sogrinha. Pelo seu bem, eu senti um calafrio. Ricardo sempre foi taxativo sobre isso. Nosso dinheiro, Lena, é nosso. Ninguém põe a mão. Mas ali estavam eles, meu único filho e minha nora, olhando para mim com olhos cheios de uma suposta preocupação. Como eu poderia dizer não? Como eu poderia acusá-los de algo sem parecer uma velha ingrata e desconfiada? A solidão é uma péssima conselheira. O medo de perdê-los, de ficar completamente só naquele casarão, falou mais alto. Tudo bem, meu filho. Se você acha que é o melhor, eu disse. E vi um brilho cruzar os olhos de Silvia. Um brilho rápido demais para ser apenas alívio. Era triunfo. Naquele momento, eu lhes dei a chave. Não apenas do meu banco, mas da minha autonomia. Eles passaram a me dar uma mesada do meu próprio dinheiro, uma quantia que eles julgavam suficiente para minhas pequenas despesas, enquanto o restante era investido e administrado por eles. Qualquer tentativa minha de questionar era recebida com a mesma ladainha. Mãe, confia na gente. Estamos fazendo isso para proteger a senhora, para que não lhe falte nada na velhice-me. Eles falavam de proteção, mas o que eu sentia era o início de uma asfixia lenta e metódica. Um cuidado benevolente que, na verdade, estava me colocando, pouco a pouco, numa gaiola dourada. Com a procuração assinada, a gaiola, antes invisível, começou a materializar suas grades ao meu redor. A primeira delas, a mais humilhante, foi a financeira. A tal mesada
que eles me davam era de R$ 500 por semana. Para me ir à feira, um cafezinho com as amigas, um livro. A senhora não precisa de mais que isso, mãe. O grosso, as contas grandes, a gente já resolve, explicou Marcos, como se estivesse me concedendo um grande favor. Eu, que administrei o orçamento de uma família por 50 anos, que paguei a faculdade do meu filho com meu salário de professora, agora tinha que justificar meus gastos. Certa vez, passei em frente a uma livraria e vi a biografia de um historiador que eu admirava. Custava R$ 120. No final da semana, quando pedi a Marcos um adiantamento da minha própria mesada, ele franziu a testa. Outro livro, mãe, a senhora já tem tantos. Não é melhor guardar esse dinheiro? E se precisar de um remédio de última hora? Eu não comprei o livro. Senti vergonha. A vergonha de ter que pedir permissão para usar o dinheiro que meu marido e eu suamos a vida inteira para juntar. Sílvia, com sua doçura venenosa, focou em otimizar a casa. Um dia, cheguei na sala e a estante de livros de Ricardo, o seu santuário, estava diferente. Faltavam volumes. Ah, sogrinha, dei uma organizada, disse ela, sorridente. Aqueles livros de capa dura, muito antigos, estavam cheios de poeira e mofo. Faz mal para sua respiração. Doei para uma biblioteca de bairro. Meu coração parou. Eram as primeiras edições que Ricardo colecionou por décadas. Cada um com uma anotação dele na primeira página. Eu corri para a estante, minhas mãos trêmulas passando pelos espaços vazios. Sílvia, você não podia ter feito isso. Minha voz saiu como um fiapo. Ué, Helena, mas a senhora nem lia mais aquilo. Estava só juntando ácaro. Fiz pelo seu bem, para a sua saúde. O pelo seu bem se tornou a justificativa para apagar minhas memórias, para me despojar do que me era mais caro. O controle se estendeu para a minha vida social. Minhas amigas, viúvas como eu, costumavam vir tomar um café à tarde. Era nosso ritual sagrado, nossa terapia. Mas Sílvia começou a intervir. Certo dia, minha melhor amiga, Zilda, tocou a campainha. Sílvia atendeu. Ouvi sua voz melosa do meu quarto. Ah, dona Zilda, que pena. A mamãe está indisposta hoje, tirando um cochilo. O médico pediu repouso absoluto. Eu não estava indisposta. Eu estava sentada na cama, esperando por ela. Quando fui até a sala, Zilda já tinha ido embora. Por que você disse isso, Sílvia? Eu estava ótima. Ela me olhou com uma falsa compaixão. Sogrinha, a senhora parecia tão cansada mais cedo. E a Zilda fala tão alto, agita tanto. Não é bom para a sua pressão. A senhora precisa de paz. É para a sua proteção. Aos poucos, os telefonemas diminuíram. As visitas rarearam. Meus amigos achavam que eu estava doente ou que não queria mais vê-los. Eles estavam me isolando do mundo, cortando meus laços, me deixando sozinha com eles. A humilhação mais sutil vinha nas conversas. Eles passaram a falar de mim na minha frente, como se eu fosse um objeto ou uma criança que não compreende. Precisamos ver se a mãe tomou o remédio da pressão, dizia Marcos para Sílvia, enquanto eu estava sentada na mesma mesa. Você acha que ela comeu toda a sopa? Ela anda tão sem apetite, mãe. Eles discutiam minha saúde, minhas finanças, meu futuro, e eu era apenas uma espectadora silenciosa no meu próprio lar. A professora de história, que debatia com centenas de alunos, agora era uma figura decorativa, cuja opinião não era mais solicitada. O golpe mais frio, no entanto, veio de uma forma dissimulada. Comecei a encontrar, esquecidos, sobre a mesa de centro da sala, folhetos coloridos e brilhantes. Recanto Dourado, onde a terceira idade floresce. Lar da felicidade, cuidado, conforto e segurança para quem você ama. Eram propagandas de casas de repouso. No início, achei que era coincidência, algum correio que eles trouxeram para dentro. Mas eles reapareciam, sempre em lugares estratégicos. Um dia, tomei coragem e perguntei: Marcos, o que é isso? Ele pegou o folheto com uma naturalidade ensaiada. Ah, isso! Um amigo meu deixou no escritório. Achei o lugar tão bonito, mãe. Olha, tem piscina, hidroginástica, noites de bingo. A senhora ia adorar.
Ia fazer novas amizades, ter médicos por perto 24 horas. Aqui, nesta casa enorme, a senhora fica tão sozinha, tão desprotegida. O ar me faltou. Aquele discurso do cuidado, da proteção, agora tinha um objetivo claro. Eles não queriam cuidar de mim na minha casa. Eles queriam me remover da minha casa. Queriam me depositar em um lugar bonito e caro, pago com o meu dinheiro, para que pudessem finalmente pôr as mãos no que realmente importava para eles. Este sobrado, o patrimônio, o testamento de Ricardo. Cada gesto benevolente dos últimos meses se encaixou como peças de um quebra-cabeça macabro. A comida que eu não gostava, os tapetes de borracha, os livros doados, o isolamento social, o controle do meu dinheiro, não era cuidado, era preparação de terreno, era um processo lento e cruel de desmonte da minha identidade, da minha autonomia, para justificar o descarte final. A voz do meu Ricardo ecoou na minha mente, clara como cristal. Prometa que não vai deixar que a ganância deles te apague. E eu percebi, com um terror gelado, que eles não estavam apenas tentando me controlar. Eles estavam, metodicamente, me apagando. A exaustão que eu sentia naquela tarde de terça-feira não vinha dos meus 73 anos, mas da alma. Era o cansaço de sorrir para gentilezas forçadas, de agradecer por um cuidado que me podava, que me diminuía a cada dia. Depois de empurrar com o garfo o ensopado insosso que Sílvia insistia em me fazer comer para me dar força, eu me refugiei na poltrona de veludo de Ricardo. O tecido gasto conhecia a forma do meu corpo, o peso da minha dor. Fechei os olhos, não com a intenção de dormir, mas de fugir. Fugir das paredes que pareciam encolher, das memórias que doíam e, principalmente, da presença iminente deles. Ouvi o ranger familiar do portão e, em seguida, o som suave da chave na fechadura. Meu corpo inteiro enrijeceu, um instinto de presa que sente o predador se aproximar. Mantive a respiração lenta, compassada, a cabeça levemente tombada para o lado, imitando o jeito que Ricardo costumava dormir ali, com o livro aberto sobre o peito. Os passos deles foram abafados no tapete da sala. Shhh! Ela dormiu. Ouvi a voz de Sílvia, um sussurro que soava mais como uma ordem do que como um pedido de silêncio. Senti a presença deles perto de mim por um instante, o ar se deslocando, e depois os ouvi se afastarem em direção à cozinha. A porta da cozinha se fechou, mas não completamente, deixando uma fresta para o abismo. De início, eram apenas murmúrios indistintos, o som da chaleira sendo colocada no fogo. Mas então, as vozes se tornaram mais claras, carregadas de uma impaciência que eles nunca demonstravam na minha frente. Não aguento mais essa encenação. Marcos, disse Sílvia, a voz baixa e irritada. Até quando vamos ter que ficar de enfermeirinhos? Minhas costas estão me matando de tanto arrumar essa casa velha. Calma, Sílvia. Tenha paciência, respondeu Marcos, a voz dele desprovida de qualquer convicção. Ela está fragilizada. Temos que ir com jeito. Ela é minha mãe, afinal. Uma risada curta, sem humor, cortou o ar. Sua mãe? Ou o seu maior problema? O tempo está passando, né, Marcos? O corretor da imobiliária ligou de novo sobre a casa no condomínio do litoral. É a nossa chance. Se não dermos um sinal até o fim do mês, vamos perder. Você acha que ela assina a procuração geral logo? Meu coração, que batia lento no meu fingido sono, deu um tropeço violento. Procuração geral. Não a procuração restrita que eu tinha assinado para as contas do dia a dia, mas a geral, aquela que daria a eles poder sobre tudo, sobre a minha vida. A voz de Marcos veio baixa, conspiratória. Ela vai assinar. Depois daquele tombo na escada, ela está com medo de tudo. É só questão de mais um pouco de pressão. Deixei outro folheto do Recanto Dourado na mesinha de centro hoje. Foi a voz de Sílvia que desferiu o golpe final, com a precisão fria de uma lâmina de gelo. Pois é bom que assine logo. O diretor do Recanto Dourado me ligou hoje. Disse que abriu uma vaga excelente no segundo andar, com vista para o jardim e enfermagem 24 horas.
Mas ele não pode segurar por muito tempo. A fila de espera é enorme. Pensa bem, amor. Se a gente conseguir que ela assine e a gente venda a casa já, conseguimos dar a entrada na nossa casa no litoral antes que os preços subam para o verão. Resolvemos a vida dela e a nossa de uma vez só. Cuidado, conforto e segurança para ela. E a nossa casa de praia para nós. O plano perfeito. O ar nos meus pulmões se transformou em vidro moído. Cada respiração era uma tortura. O sangue pareceu congelar nas minhas veias. Eu não ouvia mais o tic-tac do relógio de pêndulo na parede. Apenas um zumbido agudo dentro da minha cabeça. Ali, sentada na poltrona do meu falecido marido, com os olhos fechados, eu finalmente vi a verdade com uma clareza insuportável. Cada prato de comida que descia amargo pela minha garganta, cada tapete de borracha, feio no lugar das nossas memórias, cada livro de Ricardo doado sem a minha permissão, cada amiga dispensada na minha porta, cada folheto colorido sobre uma velhice feliz e assistida, não eram atos de um cuidado equivocado. Eram movimentos calculados num tabuleiro de xadrez, onde eu não era a rainha a ser protegida, mas um peão a ser sacrificado para que eles pudessem avançar no jogo. Eu não era a mãe deles. Eu era um ativo a ser liquidado. Um obstáculo entre eles e uma casa de praia. O meu lar, o santuário que construí com o pai deles, tijolo por tijolo, risada por risada, era apenas o capital inicial para os sonhos egoístas deles. A promessa que fiz a Ricardo, sussurrada em seu leito de morte, voltou com a força de um trovão. Prometa que não vai deixar que a ganância deles te apague. Naquele instante, debaixo do meu disfarce de velha frágil e adormecida, a dor da traição não me paralisou. Pelo contrário, ela se solidificou dentro de mim, transformando-se em algo frio, duro e inquebrável. O meu luto pelo filho que eu pensei ter criado acabou ali, na cozinha da minha casa. A Helena que chorava de saudade e solidão morreu naquela poltrona. E outra Helena, uma que eles jamais imaginaram que existia, começou a despertar. As vozes deles na cozinha se calaram, mas as palavras ficaram, suspensas no ar da sala, como cacos de vidro invisíveis, prontos para cortar quem ousasse respirar fundo. Eu permaneci imóvel, os olhos fechados, sentindo o veludo gasto da poltrona contra a minha pele. Meu coração não estava mais acelerado pelo choque. Pelo contrário, ele batia com uma calma gélida, um ritmo lento e metódico, como um tambor de guerra se preparando para a marcha. Não chorei. As lágrimas que eu tinha para o meu filho secaram naquele exato instante, evaporadas pelo calor branco da traição. Aquele nevoeiro de luto e confusão que me envolveu por 2 anos se dissipou de repente, dando lugar a uma clareza cortante, cruel. Tudo se encaixou. Cada prato de comida empurrado, cada folheto esquecido, cada pelo seu bem, que soava como um arranhão na alma. Não eram gestos de amor torto. Eram etapas de um plano de negócios, como Silvia mesma disse. E eu era o ativo a ser liquidado. A professora de história dentro de mim, aquela que ensinou sobre estratégia, sobre ascensão e queda de impérios baseados em ganância, despertou de uma longa letargia. Eu vi o mapa da conquista deles estendido diante de mim. Primeiro, isolar a rainha viúva. Segundo, minar sua confiança e autonomia. Terceiro, tomar o controle de seus recursos. E, por fim, o cheque-mate. Exilá-la de seu próprio reino para tomar posse do castelo. Mas eles cometeram um erro crasso. Um erro que muitos generais cometem. Subestimaram o inimigo. Eles olhavam para mim e viam apenas as mãos trêmulas, o corpo encurvado pela idade, a vulnerabilidade da viuvez. Não viam a mente que devorou Maquiavel, que analisou as táticas de Sun Tzu, que entendeu que o poder nem sempre é visível. E então, eu me lembrei. Lembrei-me do verdadeiro testamento de Ricardo. Não o papel guardado na gaveta do escritório, mas o patrimônio que construímos em silêncio, tijolo por tijolo, ao longo de 40 anos. A herança dos meus pais, que transformamos discretamente,
em 40 kitnetes e pequenos apartamentos, uma fonte de renda que Marcos e Sílvia jamais sonharam existir. Eles estavam obcecados por este sobrado, a joia da coroa, e nunca se deram ao trabalho de olhar para o verdadeiro tesouro, oculto em plena vista. Um sorriso fino, o primeiro sorriso genuíno em meses, tocou meus lábios. A promessa que fiz a Ricardo no seu leito de morte não era um pedido de um marido amedrontado. Era uma ordem, uma instrução. Prometa que vai se proteger. E agora eu tinha as armas para isso. A frágil velhinha que eles viam cochilando na poltrona estava morta e enterrada. No seu lugar, estava sentada uma estrategista. E a primeira coisa que uma estrategista faz é contatar seus generais. Abri os olhos lentamente. A sala estava a mesma, mas eu a via de forma diferente. Era o meu campo de batalha e eu não iria perdê-lo. Na manhã seguinte, o sol que entrou pela janela do meu quarto não parecia mais cinza. Tinha cor, tinha calor. A dor da traição, que na noite anterior era uma ferida aberta, havia se transformado numa armadura fria e polida durante a noite. Eu não era mais a vítima. Eu era a general do meu próprio exército de um só soldado. Enquanto fingia tomar o café da manhã fraco que Sílvia me deixou, minha mente trabalhava com a velocidade de um relógio suíço. O primeiro passo era contatar meu único e verdadeiro aliado, o guardião dos segredos de Ricardo, Dr. Arantes, nosso advogado há mais de 30 anos. Esperei que Marcos e Sílvia saíssem para suas obrigações, que eu agora entendia serem visitas a corretores e diretores de asilos, com as mãos que para eles eram um sinal de fraqueza, mas que para mim eram apenas um detalhe irrelevante. Disquei o número do escritório dele. A voz grave e familiar do outro lado da linha foi como encontrar terra firme depois de um naufrágio. Dr. Arantes, é Helena Ribeiro. Preciso vê-lo, com urgência. É sobre o testamento de Ricardo e sobre o meu. Enquanto aguardava o horário da reunião, observei Lúcia, minha fiel empregada há 25 anos, cuidando da casa. Ela espanava os móveis com um carinho que Sílvia jamais demonstrou. Vi-a ajeitar com delicadeza um porta-retrato de Ricardo que estava torto. Ela não falava muito, mas sua lealdade era um idioma que eu entendia perfeitamente. Lúcia tinha visto Marcos crescer, tinha consolado meu choro na morte de Ricardo, tinha me trazido chás quentes nas noites de insônia, sem nunca pedir nada em troca. Naquele momento, vendo seu cuidado genuíno, a segunda parte do meu plano se solidificou, tornando-se tão clara e inabalável quanto a primeira. Ela, que me deu a família que meu sangue me negou, seria a herdeira do império que eles nem sabiam que existia. No escritório do Dr. Arantes, um lugar que cheirava a livros antigos e confiança, eu não hesitei. Sentei-me na cadeira de couro, a mesma onde tantas vezes estive ao lado de Ricardo, e fui direto ao ponto. Dr. Arantes, a conversa que ouvi ontem do meu filho e da minha nora foi a confirmação de tudo o que Ricardo temia. Eles planejam me colocar em um asilo para vender a casa. O advogado, um homem sábio de têmporas grisalhas, apenas assentiu, seu rosto uma máscara de profissionalismo, mas seus olhos revelando uma compaixão antiga. Ele abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Ricardo me instruiu a proteger você, Helena. O portfólio está intacto e rendendo. 40 imóveis, todos quitados, gerando uma renda mensal que eles jamais imaginaram. Eu sei, respondi, minha voz firme, sem um pingo do tremor que eles tanto apontavam. E é por isso que estou aqui. Não quero vinganças, doutor. Quero justiça. Quero iniciar imediatamente a transferência de todos os 40 imóveis para o nome de Lúcia dos Santos, minha funcionária. Quero que seja uma doação em vida, como gratidão por sua lealdade. É possível? Dr. Arantes me olhou por um longo momento. E então um raro sorriso surgiu em seus lábios. Helena, é mais do que possível. É poético. Passei as 2 horas seguintes com ele, traçando cada detalhe. Preparamos os documentos, as procurações, a estratégia. Decidimos que a casa, o sobrado que era o objeto de cobiça deles, seria colocada à venda. E eu,
eu me mudaria para uma das kitnetes, a mais charmosa, com vista para um pequeno jardim, e pagaria aluguel, um aluguel justo para a nova proprietária, Lúcia. Eu não seria um fardo para ninguém, seria uma inquilina, uma mulher livre. Voltei para casa e vesti minha máscara de fragilidade com a precisão de uma atriz veterana. Quando Marcos e Sílvia chegaram à noite, eu estava na minha poltrona, com um dos folhetos do Recanto Dourado no colo. Estive pensando. Comecei com a voz cansada. Talvez vocês tenham razão. Esta casa é muito grande. Vi os olhos deles se iluminarem. A troca de olhares cúmplices, a vitória mal disfarçada. Eles mordiam a isca com a fome de piranhas. O palco estava montado. Faltava apenas convocar a plateia para o ato final. O dia escolhido foi um sábado ensolarado. O tipo de dia que eles imaginavam ser perfeito para uma visita a uma casa de praia. Eu os convoquei para uma reunião de família, mas às 10 da manhã. A sala de estar, o palco do meu teatro, estava impecavelmente arrumada. Havia um vaso de lírios brancos na mesa de centro, o perfume deles enchendo o ar com uma solenidade quase fúnebre. Marcos e Sílvia chegaram pontualmente, os rostos polidos com uma expectativa mal disfarçada. Sílvia usava um vestido florido, como se já estivesse de férias. "Bom dia, mamãe. Que bom ver a senhora tão disposta", disse ela, depositando um beijo frio na minha bochecha. "Fico feliz que a senhora esteja sendo sensata sobre o futuro, hein?" Eu apenas sorri. Um sorriso que não alcançou meus olhos. Pedi que esperassem, pois ainda faltavam 2 convidados. A campainha tocou 10 minutos depois. Era Lúcia, minha empregada. Ela entrou hesitante, as mãos unidas na frente do avental limpo, os olhos cheios de interrogação. "Dona Helena, a senhora me chamou?" Sílvia a olhou de cima a baixo com desprezo velado. "Lúcia, o que ela está fazendo aqui numa reunião de família?" Eu a ignorei. "Sente-se, Lúcia, por favor. Você faz parte disto." O último a chegar foi o Dr. Arantes, sua pasta de couro debaixo do braço, como a insígnia de um general. A presença dele mudou o clima da sala instantaneamente. A confiança nos rostos de Marcos e Sílvia deu lugar a uma leve apreensão. Sentei-me na minha poltrona, o meu trono, e os encarei. Eu os chamei aqui hoje para, antes de tudo, agradecer. Comecei, a voz calma e nivelada. Agradecer pela preocupação, pelo cuidado que vocês têm demonstrado nos últimos meses, pela comida, pelas visitas e, principalmente, pela sugestão do Recanto Dourado. Eu pensei muito sobre isso. Vi o olhar que trocaram, um misto de alívio e triunfo. A vitória estava ao alcance das mãos deles. E depois de muito pensar, continuei, fazendo uma pausa dramática. Eu tomei uma decisão, mas a minha decisão não é sobre o Recanto Dourado. É sobre o legado de Ricardo. E sobre o meu. Virei-me para o advogado. "Dr. Arantes, por favor." O advogado abriu a pasta sobre a mesa de centro. A sala ficou em silêncio. Um silêncio pesado de expectativa. "Como vocês sabem", começou o doutor Arantes com sua voz grave, "Ricardo era um homem prudente. O que vocês talvez não saibam é que, ao longo de 40 anos, ele e Helena construíram um segundo patrimônio, investindo discretamente a herança dos pais dela. Um portfólio de 40 imóveis, kitnetes e apartamentos pequenos, todos quitados e alugados. Um patrimônio que hoje gera uma renda mensal considerável e cujo valor de mercado ultrapassa os 2 milhões de reais. O queixo de Marcos caiu, literalmente. Sílvia empalideceu. Sua boca se abriu e fechou como um peixe fora de água. Seus olhos, antes cheios de condescendência, agora ardiam com uma ganância crua e desesperada. 40 imóveis? Gaguejou Sílvia. E isso é nosso, certo? Digo, é da mamãe, então é nosso por direito. Foi a minha vez de falar. Olhei diretamente para ela e, pela primeira vez em 30 anos, ela não conseguiu sustentar meu olhar. Não, Sílvia, não é de vocês. Então, virei meu rosto para a mulher sentada timidamente no canto do sofá. Esse patrimônio
construído com o suor meu e de Ricardo, agora tem uma nova dona. Lúcia me olhou sem entender. Doutor Arantes, por favor, proceda com a leitura do documento. Ordenei. O advogado pigarreou e leu com clareza. Eu, Helena Ribeiro, em plenas faculdades mentais, conforme atestado, dou em vida, por livre e espontânea vontade, a totalidade dos 40 imóveis listados neste documento para a senhora Lúcia dos Santos, em reconhecimento e gratidão por 25 anos de lealdade, cuidado e afeto genuínos. Lúcia levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas de pura incredulidade. O som que escapou da garganta de Sílvia foi um misto de engasgo e fúria. O quê? Pra empregada? Você ficou louca, velha caduca? Ela gritou, a máscara de doçura se desfazendo para revelar o monstro que sempre esteve ali. Marcos, pálido como cera, finalmente encontrou a voz. Mãe, a senhora não pode fazer isso. É o nosso futuro. Eu sou seu filho. Levantei-me e, pela primeira vez, não me senti frágil. Senti-me alta. Você deixou de ser meu filho na noite em que planejou me descartar como um móvel velho para comprar uma casa de praia. O seu futuro neste Marcos, você e sua esposa terão que construir por conta própria. E então, desferiu o golpe final, com a elegância de um florete. E quanto a esta casa, que vocês tanto cobiçam, sim, eu vou vendê-la. Preciso de um lugar menor e mais prático. Já conversei com Lúcia e vou alugar uma das kitnetes dela. Serei sua primeira inquilina. Pagarei um aluguel justo. Afinal, é importante ter um lugar seguro para viver na velhice, não é mesmo? O silêncio que se seguiu foi mais devastador que qualquer grito. Eles me olhavam, não mais como uma mãe, mas como a arquiteta de sua ruína. A justiça não foi barulhenta. Foi o som de um império de ganância desmoronando sob o peso de um simples ato de dignidade. A reunião estava encerrada. Eles saíram sem dizer uma palavra. A porta da sala se fechou atrás deles com um clique suave, mas para mim soou como o estrondo de correntes se partindo. Naquele silêncio que se seguiu, pela primeira vez em 2 anos, a casa não pareceu vazia, mas sim livre. Lúcia chorava baixinho no sofá, um choro de choque e gratidão, e eu a abracei, sentindo em seus ombros trêmulos a solidez da verdadeira família. Hoje, eu moro aqui, neste apartamento claro e arejado, um dos 40 que Ricardo e eu compramos. É pequeno, mas cada canto dele é preenchido com a minha escolha, com a minha paz. O sol da manhã entra pela janela da cozinha e eu tomo meu café sem pressa, sem o gosto amargo da condescendência. A Lúcia, minha antiga empregada, é hoje minha senhoria, mas acima de tudo, a família que a vida me permitiu escolher. Ela administra seus imóveis com uma competência e um coração que meu filho jamais teve, e cuida de mim não por obrigação, mas por um afeto que dinheiro nenhum pode comprar. Eu pago meu aluguel em dia, um ato que para muitos pode parecer trivial, mas que para mim é a afirmação diária da minha independência. Não sou mais um fardo a ser administrado ou um problema a ser resolvido. Sou Helena Ribeiro, 73 anos, professora de história aposentada, inquilina. Minha dignidade, que eles tentaram lixar até desaparecer, está intacta, mais brilhante do que nunca. A vida, como a história que tanto ensinei, me deu uma lição dura, mas libertadora. Laços de sangue não garantem laços de afeto. A verdadeira família é aquela que te vê, que te respeita, que te protege sem te anular. Meu filho e minha nora cobiçaram tijolos e paredes, mas perderam o que não tem preço: o meu amor e o meu respeito. A verdadeira herança não é o que se deixa em um testamento, mas a dignidade com que se vive e a lealdade que se inspira. E essa é uma fortuna que eles jamais terão. ¿Qué te pareció la fuerza de Helena? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con alguien que pueda necesitar un mensaje de esperanza. Que Dios los bendiga a todos.